Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 17 de junho de 2024, para juntos lermos a palavra de Deus. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário, meditar e orar. Vamos comigo para a leitura da palavra sem mais delongas. Hoje leremos 1 Reis, capítulo 8, 9 e 10. 1 Reis, capítulo 8, o transporte da arca para o templo. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com todos os utensílios sagrados que nela havia. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e tantos bois que nem sequer era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas do querubim, ou debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham as asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, em frente do santuário interno, mas não de fora dele. Ali estão até hoje. Na arca havia somente as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que tinham saído do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali para desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor enchera o templo do Senhor. Então Salomão declarou: o Senhor disse que habitaria em uma nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar em que habites para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a assembleia de Israel que estava ali em pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que com a própria boca havia prometido ao meu pai Davi, quando lhe disse: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em que esteja o meu nome. Escolhi, porém, Davi para governar Israel, o meu povo. O meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, porém, lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor do meu pai Davi e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele um lugar para a arca na qual está a aliança do Senhor, aliança que ele fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. A oração de Salomão. Depois Salomão pôs-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo da terra. Tu que guardas a tua aliança de amor leal para com os teus servos que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa ao teu servo Davi, o meu pai, com a tua boca prometeste e com a tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, o meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de, em tudo, andar diante de mim, como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste ao teu servo Davi, o meu pai. Mas será mesmo que Deus poderia habitar na terra? Os céus mesmo, os mais altos céus, não podem conter-te.
muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo fez hoje na tua presença. Estejam os teus olhos abertos dia e noite para este templo, lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve a súplica por misericórdia do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra o seu próximo, tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condena o culpado, fazendo-lhe recair sobre a cabeça a consequência da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, retribuindo-lhe conforme a inocência dele. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, voltar-se para ti e glorificar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e o traz de volta à terra que deste aos teus antepassados, ou aos seus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e o teu povo voltado para este lugar, orar e glorificar o teu nome, e se afastar do seu pecado, depois de o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, o teu povo. Ensina-lhes o bom caminho e envia chuva sobre a terra que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou infestação sobre a terra, pragas e fungos, gafanhotos migradores e gafanhotos devastadores, quando os inimigos sitiarem as cidades do teu povo, quando em meio a qualquer aflição ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, o teu povo, cada um sentindo as próprias aflições do coração e estendendo as mãos na direção deste templo, então ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com a sua conduta, visto que lhe conheces o coração. Sim, só tu conheces o coração humano. Assim, eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus lugar da tua habitação e age, conforme tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu o enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolheste e para o templo que construí para o teu nome, ouve dos céus a sua oração e súplica por misericórdia e defende o direito do teu povo. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles e os entregares aos inimigos que os leve cativos para a sua terra distante ou próxima, se eles caírem em si na terra em que tiverem sido exilados, se arrependerem e lá suplicarem por misericórdia, pecamos, praticamos o mal e fomos perversos, se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma, na terra dos inimigos que os tiverem levado como cativos e orarem voltados para a terra que deste aos teus antepassados, aos seus antepassados, para a cidade que escolheste, e para o templo que construí em honra ao teu nome, então dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e súplicas por misericórdia e defende o direito deles. Perdoa o teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti e faz que os seus conquistadores tenham misericórdia deles, pois são o teu povo e a tua herança que tiraste do Egito, da fornalha de fundição de ferro. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel, o teu povo, e que os ouças sempre que clamarem a ti. Pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor,
tiraste os nossos antepassados do Egito. Quando Salomão terminou a oração e a súplica por misericórdia ao Senhor, ele se levantou diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para o céu. Pôs-se em pé e abençoou em alta voz toda a Assembleia de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor que deu descanso a Israel, seu povo, conforme tudo o que havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do teu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone. Faça que de coração nos voltemos para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos aos mandamentos, estatutos e ordenanças que ele deu aos nossos antepassados. Que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, o nosso Deus, dia e noite, para que ele faça justiça ao seu servo e a Israel, o seu povo, conforme a necessidade de cada dia. Assim todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Que vocês tenham um coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem segundo os seus estatutos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. A dedicação do templo. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos, as ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão. Foi assim que Salomão, com todo Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde o Lebo-Hamate até o ribeiro do Egito. Celebraram-na diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias, estendendo-a por mais 7 dias, 14 dias no total. No 8º dia, Salomão despediu o povo. Eles abençoaram o rei e voltaram para casa jubilosos e com o coração alegre por todo o bem que o Senhor havia feito por Davi, o seu servo, e por Israel, o seu povo. 1 Reis, capítulo 9. O Senhor aparece a Salomão. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez como lhe havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: Ouvi a oração e a súplica por misericórdia que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele eu ponha o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração sempre estarão ali. Se você andar diante de mim com integridade de coração e com retidão, como fez Davi, o seu pai, e se fizer tudo o que ordeno a você, obedecendo aos meus estatutos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre o trono do seu reinado sobre Israel, conforme prometi a Davi, o seu pai, quando eu lhe disse: nunca faltará um descendente seu que lhe suceda no trono de Israel. Se, porém, vocês ou seus filhos se afastarem de mim, não obedecerem aos mandamentos e aos estatutos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então provérbio e objeto de zombaria entre todos os povos. Embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados. Zombarão e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa a essa terra e a esse templo? A resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles toda esta desgraça. Os outros feitos de Salomão. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu os 2 edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galiléia a Irão, rei de Tiro, pois Irão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de junípero e o ouro que ele desejou. Quando este veio a Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são estas que tu me deste, meu irmão? Ele perguntou. Chamou-as Terra de Cabu, nome que elas têm até hoje. Irão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro.
O rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor, o seu próprio palácio, o Milo, o muro de Jerusalém, bem como Azor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, incendiou a cidade e matou seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão. Assim Salomão reconstruiu Gezer. Ele construiu Bet-Horon Baixa, Baalat e Tadmor, no deserto dessa região, bem como todas as cidades de armazenamento e as cidades onde ficavam as suas carruagens e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território sob o seu domínio. Havia ainda sobreviventes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, os quais não eram israelitas. Salomão recrutou para o trabalho forçado os descendentes de todos estes povos que ainda viviam na terra, pois os israelitas não conseguiram separá-los para a destruição, e nesse trabalho forçado permanecem até o dia de hoje. Salomão, porém, não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Estes eram seus homens de guerra, oficiais, comandantes dos carros de guerra e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais encarregados das obras de Salomão, 550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha do faraó se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu o Milo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e ofertas de comunhão no altar que havia construído para o Senhor, ao mesmo tempo em que queimava incenso diante do Senhor. Assim Salomão construiu o templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elat, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Irão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 420 talentos de ouro para o rei Salomão. 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá visita Salomão. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor e foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias e grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ao apresentar-se diante de Salomão, fez-lhe todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma foi tão difícil que ele não pudesse explicar-lhe. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o alimento de sua mesa, os assentos que ocupavam os seus oficiais, o serviço dos seus criados e os seus copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que ouvi no meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Eu, porém, não acreditava no que diziam até que vim e vi com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Bem-aventurados os súditos da tua corte que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te pôs no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor para com Israel. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão que carregavam ouro de Ofir também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de sândalos e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer os suportes do templo do Senhor e os do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada, nem se viu tanta madeira de sândalo. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que ele, em sua generosidade real, já lhe tinha dado. Depois disso, ela e os seus servos voltaram para o seu país. O esplendor do reino de Salomão. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 666 talentos.
fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 600 ciclos de ouro em cada um. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, com 3 minas de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei também mandou fazer um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Nos 2 lados do assento havia braços com um leão junto de cada braço. Havia 12 leões em pé nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro puro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, porque a prata tinha pouco valor nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, com os navios de Irão. A cada 3 anos, a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo o mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente, utensílios de prata e de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou carruagens e cavalos, possuía 1.400 carruagens e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte na cidade, onde se guardavam as carruagens, e a outra parte dele em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde eram comprados pelos fornecedores do rei. Importavam do Egito uma carruagem por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150 ciclos. Além disso, eles os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Encerramos nossa leitura por hoje. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Agora vamos ali comigo parabenizar os aniversariantes desse dia 17. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 17 de junho de 2024. Parabéns para Clotilde Orrira, lá de Tuiutaba, para o Edgler Silva, lá de Rio Verde, para a Magda Oliveira, lá do Rio de Janeiro, a Valéria Moreira, lá de Uberlândia, e o Juarez Muniz, lá de Tuiutaba. Também parabéns aos casais que estão completando mais um ano de casados e os bebezinhos completando mais um mês de vida. Que Deus abençoe grandemente e ricamente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor por conceder mais um ano de vida a Clotilde, ao Edgler, a Magda, a Valéria e ao Juarez, rogando as ricas bênçãos do Senhor sobre eles e os demais aniversariantes deste dia 17 de junho. Também, ó Pai, oramos pelos casais que estão completando mais um ano de casados. Que o Senhor, ó Pai, abençoe seu lar, abençoe cada lar, ó Pai, desses casais e inunda de amor, Pai, esses lares. Abençoe os bebezinhos que possam crescer saudáveis, em nome de Jesus, Pai. Encha cada um desses aniversariantes da paz do Senhor, Pai, de muito amor, muita alegria, muita saúde, muita prosperidade, muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra cabalmente em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Vamos